Olá, pessoal. Meu nome é Maria Cristina de Souza Santos e estou participando do EduCom com o tema Contribuições de Wallon e Vygotsky em relação à cognição e afetividade no processo de ensino e a necessidade dessa temática na formação continuada dos professores. O título do meu trabalho é Cognição e Afetividade no Ensino e a Formação Continuada de Professores. O problema de pesquisa surge da observação de que professores que atuam na escola buscam constantemente transformar sua prática pedagógica a fim de favorecer a aprendizagem dos estudantes, mas não ocorre uma reflexão das concepções sobre os processos de aprendizagem e as interações necessárias para que o ensino seja mobilizador. Muitas vezes, os professores partem do senso comum para estabelecer uma relação com os estudantes por desconhecerem a importância do afeto na sua formação. Isso ocorre porque possui o entendimento de que a afetividade é apenas uma ação emocional, sem relação direta com o desenvolvimento cognitivo. Para isto, é preciso que ocorra um trabalho voltado para a interação entre os estudantes, entre eles e o professor, em que linguagem, afetividade e emoções estejam relacionadas a fim de promover uma aprendizagem efetiva. Além disso, é importante pontuar que a formação inicial dos professores não é suficiente para que todos os aspectos ligados ao ensino e aprendizagem sejam compreendidos pelos licenciandos. Por isso, a formação continuada dos professores pode contribuir para esse debate e para uma reflexão de como ensinar para o desenvolvimento integral do estudante, em que aspectos cognitivos e afetivos sejam percebidos como indissociáveis. A metodologia da pesquisa abordou pesquisas sobre a teoria de Wallon e a de Vygotsky. Na sua teoria, Wallon conceitua a afetividade como a capacidade do ser humano de ser afetado por fatores externos e internos e de reagir com atividades externas ou internas de acordo com a situação. Wallon foi o precursor dos estudos sobre a relação indissociável da cognição e da afetividade. Sua teoria, conhecida como teoria psicogenética da pessoa completa, defendia que o ser humano não poderia ser considerado em apenas um dos seus aspectos, pois a aprendizagem está centrada nos campos afetivo, motor e cognitivo. Para ele, os fatores biológicos e sociais não podem ser dissociados porque são complementares na formação do ser humano desde seu nascimento e, por isso, não poderia ser possível o psíquico sem as relações recíprocas. Já Vygotsky percebe a afetividade como um importante fator de desenvolvimento do ser humano, mesmo que seu foco fossem os processos cognitivos, que eram denominados por ele como funções mentais e ou consciência. Seus estudos eram centrados nas relações entre pensamento e linguagem, na importância dos processos de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento do ser humano, nas questões relacionadas aos processos metacognitivos e na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento. Por outro lado, o texto da BNCC traz uma visão de que o ensino não pode se apresentar dissociado dos interesses dos estudantes, e isso corresponde a considerar os aspectos afetivos que os mobilizam a aprender e estabelecer um planejamento que busque alcançar esse objetivo. Além disso, também ocorreu um estudo qualitativo por meio da coleta de dados com professores que atuam com matemática numa escola da rede estadual da Bahia, de forma a compreender os aspectos que afetam positivo ou negativamente no processo de ensino da disciplina. Por isso, foi elaborado um questionário em formato Google Forms, contendo 19 perguntas, contemplando perfil, formação, profissão e percepções sobre a afetividade no processo de ensino. O questionário foi disponibilizado aos professores por meio de link de acesso, sem solicitação de identificação inicial, de forma a preservar o anonimato do participante. No próprio documento online, foi apresentado o objetivo da recolha de dados e que a participação seria voluntária, podendo não respondê-lo se assim escolhesse. Dentre os resultados obtidos, destacam-se as questões relacionadas à formação inicial e início de regência de classe. Dos professores participantes, 80% possuem formação inicial em matemática, ocorrida entre os anos de 2000 e 2012. Isso é importante saber porque o contexto histórico influencia no currículo adotado, que determina o que e como deve ser ensinado, estabelecendo a construção de saberes diferentes. Assim, a licenciatura concluída em 2000, anterior à publicação da BNCC, promove uma formação diferente daquela cuja conclusão se deu em 2020, quando as discussões sobre as relações de sala de aula já possuem importantes reflexões do papel docente. Outro ponto importante na coleta de dados refere-se ao tempo em que os professores atuam em regência de classe, considerando a informação anterior de que a formação inicial dos participantes teria o ano 2000 como primeiro referencial.
É importante destacar que 60% atuam mais de 20 anos em regência, o que contribui para influenciar na sua atuação. Por outro lado, apenas um docente apresentou tempo de regência abaixo de 10 anos. Outro ponto a observar em relação às informações sobre o tempo em regência de classe e a formação inicial é a de que 60% dos professores realizaram a graduação em matemática após o início do seu exercício docente, o que possivelmente interfere na sua prática pedagógica, influenciando nas decisões que tomam no planejamento das aulas e na forma de ensinar. Somado a isso, a partir dos dados coletados, podemos perceber que há uma preocupação dos professores em aprofundar na formação em sua área, com destaque para as que contribuam para o fazer pedagógico em sala de aula, mas sem tratar sobre a afetividade nesse processo, o que pode sinalizar a invisibilidade do tema nos debates educacionais. Essa preocupação pode decorrer do fato de o professor, na sua formação inicial, não ter um curso que contemplasse os temas cognição e afetividade no ensino, pois somente o professor cuja formação inicial foi concluída em 2020 teve os temas abordados, o que demonstra a atualidade da discussão no ensino superior. A ênfase dada aos aspectos cognitivos permeou a formação da maior parte dos professores, ficando os aspectos afetivos sem visibilidade no seu processo de formação, o que pode contribuir para a não percepção da importância da afetividade no trabalho em classe. Outra importante percepção oriunda da pesquisa é a manutenção da centralidade do entendimento sobre o processo de ensino ainda permanece nos aspectos cognitivos. É importante salientar que os aspectos cognitivos também são fundamentais para o processo de ensino e de aprendizagem, não se tratando de uma discussão em prol de que um aspecto seja mais favorecido que outro, mas sim de que sejam trabalhados em conjunto, indissociáveis. Por fim, os professores percebem no decorrer de sua atuação profissional a necessidade de estarem aperfeiçoando sua prática. No entanto, por vezes, não compreendem que o principal fator da aprendizagem não se encontra na metodologia, e sim nas relações afetivas construídas pelos estudantes entre seus pares e entre estes e o professor, cuja mediação é imprescindível. Dessa forma, torna-se importante ao professor conhecer as teorias que tratam sobre a cognição e a afetividade no ensino, por meio da formação continuada, a fim de garantir a discussão entre pares, cujo processo não é muito diferente daquele que ocorre na sala de aula entre os estudantes. Por fim, este artigo não possui a pretensão de considerar a formação continuada como a solução definitiva dos problemas relacionados à compreensão do professor sobre a importância da afetividade no processo de ensino, pois estaríamos cometendo um erro grave. O que propomos é uma reflexão sobre como a formação continuada poderá contribuir para o entendimento da afetividade no processo de ensino e melhoria da prática pedagógica dos professores, especialmente para aqueles cuja formação inicial não contemplou as discussões sobre os aspectos afetivos.